Osmar Prado, é um prazer ter aqui no Divã Cultural, num espaço cultural Niemeyer por Niemeyer. Muito obrigado. Eu pensei que essa entrevista fosse pensei que a entrevista fosse uma entrevista solitária, mas tem plateia, eu estou nervoso. Tem plateia, a gente fica nervoso porque tem cobrança, né? Se eu falar alguma mentira aqui, não é isso não, rapaz. Eu tive o prazer de convidar pessoas tão amigos. Muito amigos, né? Pessoas que eu não via há muito tempo. Para compartilhar esse momento tão bonito. Muito feliz assim, de estarmos juntos, né? Embora a gente não se encontre fisicamente, mas quando se encontra, né, sabe que teve uma história antes. É legal. Eu queria começar essa entrevista com uma declaração sua que eu vou relacionar com a fala de um personagem seu, que você gostou muito de fazer, depois passar a bola para você. Certo. O meu sonho como ator é ensaiar. Eu quero discutir, ensaiar, visualizar o papel. Eu me reservo o direito de influir na trama. Eu não sou um recitador de palavras, porque na boca do ator as palavras adquirem peso, força e poder transformador. E eu senti isso muito visceralmente em você, quando você interpretou o Lobato na novela Crônica de 2001, numa fala em que, dentro do contexto da cena, você tinha o texto de Fernando Pessoa, Poema em Linha Reta. Queria que você comentasse essa sua maneira de ser e essa cena tão emblemática. Eu acho que o Poema em Linha Reta foi um presente que a Glória Pérez me deu, porque a grande jogada da personagem foi o Lobato fazendo terapia. Eu conheci o Lobato verdadeiro, né? Eu conheci o cidadão que deu origem à personagem. Parece que ele não era advogado, né? O Lobato era advogado, mas o cidadão que deu origem, eu não lembro o nome dele agora, ele era engenheiro, tinha um alto cargo em Brasília e ele perdeu tudo. Ele dizia para mim que na fissura, quando ele precisava da droga, ele precisava da cocaína, ele cheirava até em tampa de vaso de banheiro público. Onde fosse necessário, ele seria capaz de matar. Sem a droga, ele seria capaz de matar, né? E depois ele se recuperou e parece que tornou-se uma pessoa, quer dizer, conseguiu resolver a questão, controlada e tudo. Então, nós não poderíamos fazer o Lobato sem colocá-lo num universo onde não pode haver censura, né? E qual seria esse universo? É a terapia, né? Eu acho que quando uma pessoa vai fazer terapia, ela vai para se desnudar. Não pode ter mentira, porque a mentira, ela trabalha contra você mesmo, né? Porque o cara está lá te ouvindo. Dependendo do que você fala, quanto mais verdadeiro for, você vai ser ajudado. Senão você vai perder dinheiro. Eu nunca me dei bem com a terapia, porque eu acho até que, como eu trabalho no limite da loucura do ator, e eu sei que eu tenho essa loucura desde criança, né? Porque eu já não era normal. Desde criança. Eu me lembro que eu tive uma crise ainda pequena no colo da minha mãe, em São Paulo, quando eu vi aquelas estátuas da Fundação de São Paulo. A estalta, minha mãe dizia, ele falava, a estalta, era uma crise. Eu não sabia o que era aquilo, mas era estalta, aqueles cavalos imensos, dos bandeirantes, não é isso que tem ali? Aquelas estátuas da Galeria Prestes Maia, tem uma mulher nua, se não me engano era uma negra nua, e tinha uma réplica do Moisés, de Michelangelo, não é isso? Que eu tive o privilégio de ver ao vivo no Vaticano, o Moisés de Michelangelo, numa das viagens que fizemos. Eu comecei a viajar muito tarde, né? Mas está lá no Vaticano o Michelangelo. E vimos também ao vivo o Davi, né? Enfim, eu não sei se eu errei o autor, é Michelangelo ou Leonardo da Vinci? Não, Michelangelo. Michelangelo, exatamente. Se eu errar alguma coisa, corrija. Então, eu tenho uma relação por exemplo, com um texto, esse texto agora. Várias vezes eu digo, não vou fazer. Não vou mergulhar nesse universo, não vou. Eu vou ligar para o cara, eu vou dizer que muito obrigado pelo convite, vou desistir. E não. No dia seguinte eu acordo e eu vou fazer. Então, essas sístoles e diástoles são constantes no meu processo de criação. O Lobato foi especial. Eu nunca cheirei cocaína. A minha experiência com maconha, até
pela criação que eu tive, muito calcada no sentimento religioso. Minha mãe era muito católica, meu pai também tinha santo e tudo, e eu fui trabalhado em criança sob a égide do pecado, da culpa do pecado, né? Eu cheguei a tomar uma xícara de cachaça do meu pai, porque minha mãe disse que eu tinha feito uma coisa que era ruim, que era sólida, e que Deus castigava, e eu tomei uma xícara de café, fiquei bêbado pela primeira vez. E fui jogar bola, depois eu enxergava 2 bolas, pulava numa, ela era fictícia, a outra passava. Então, quer dizer, eu nunca fui muito normal, né? E ainda continuo não sendo, só que hoje eu tenho um conhecimento, eu tenho a consciência dessa minha maravilhosa anormalidade, né? Porque sem isso eu não viveria e fatalmente tudo que eu tentei fazer não deu certo fora da arte de representar. Então eu não seria nada, não seria nada longe disso. Então o Lobato, no caso, ele me expunha e através dele, quer dizer, eu me expunha comprando a briga dele numa atuação dentro da televisão sem censura. Nunca cortaram nada. E nós tínhamos o seguinte critério: como era terapia, eu estava sentado, o terapeuta, que aliás o meu colega, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele foi brilhante lá. E às vezes a gente ensaiava, às vezes a gente ia direto. Tinha um traveler, tinha close dele, close meu. E o Jaime Jardim perguntava: com ou sem ensaio? E dizia assim: vamos sem ensaio, pode gravar. Porque eu podia dizer o que eu quisesse, eu podia trazer a emoção que eu quisesse e controlá-la como eu quisesse. Porque o grande barato da arte representar é quando você traz isso tudo, mas com controle. Né? E agora me remete a esse trabalho, o controle do ódio. Né? É uma experiência. Eu fiz Hitler. É difícil, né? E ganhei prêmio com isso, velho. Mas que dádiva, né? Que prazer, que alegria, né? Você dispor essa possibilidade. E é muito rico também quando você encontra autores, né, tanto no teatro quanto na televisão, que aceitam essa parceria criativa com o autor. Né? Só os autores retrógrados, autores egoístas, autocentrados, criaram problemas comigo em relação a isso. Mas os grandes, Dias Gomes, com quem eu trabalhei, Glória, a dupla da Cordel Encantado, a Duca Rachid, da Thelma Guedes. Não, todo diretor com o qual eu trabalhei nunca me cerceou e quando tentaram não conseguiram. Nunca. E o Dias Gomes em Verão Vermelho te deu Sim, sem dúvida. Um retorno maravilhoso. Sem dúvida. Eu me lembro que eu tive uma cena em Verão Vermelho, eu até vou dizer o nome dela, que é minha colega, que foi uma coisa, ela era ainda estreante, com a Maria Cláudia. E eu fui fazer Verão Vermelho. Eu não era conhecido. E eu fui para a Bahia e ajudava na produção, porque tinha que pegar gente no aeroporto. Osmar, pega a Kombi, vai buscar fulano. E eu ia. E o Mário Lago, quando chegou para gravar, pensou que eu era da equipe de produção. E eu falei: não, eu sou ator, eu vou fazer o personagem e tal. E eu chamava a Maria Cláudia para passar o texto. Maria Cláudia me ignorava. Entendeu? E ela achava que eu não era nada, que ninguém me conhecia.
Mas não era culpa dela, entendeu? E ela era uma estrela, era bonita e tal, né? Aquela coisa toda. E eu falei para ela, vamos ensaiar aquela cena do Farol da Barra, porque se você me ouvir, se eu te ouvir, a gente vai poder até criar e tal. E aí não foi. E de repente a gente não ensaiou. E eu sabia de tudo, né? Eu estudei tudo, né? E já era veterano em São Paulo, né? O Dias estava no ônibus, Daniel dirigindo. E ali eu sentei o cacete. Até cantei Caetano Veloso. Silêncio sem documento, ela vitória. Puta, e aí ela tomou um susto, ela travou. Travou. Teve que parar. Nunca mais. Gravamos. O Dia saiu do ônibus e falou assim, eu vou desenvolver seu personagem. Isso lá na Bahia. Fiquei muito tempo sentado depois, só depois ele desenvolveu. Eu não lembro do outro personagem agora, que eu trabalhei, inclusive, contracenava com o Jardel, eu tenho uma passagem muito interessante. Ela ficou minha amiga, toda hora ela me dizia, vamos bater o texto, eu falei, a hora que você quiser. Porque nós temos que bater o texto. E o Jardel me testou em cena. A Ivani Ribeiro, quando eu saí da Excelsior, e que eu disse para a Ivani, eu tenho que sair da novela, que era 10 Vidas, que o Carlos Zara fazia, o Tiradentes, e eu fazia o Soldado Armando, que ela criou para mim na Excelsior de São Paulo. Eu disse, eu vim aqui te pedir, por gentileza, para me tirar, porque eu fui convidado para a TV Globo fazer a primeira novela do Dias Gomes. Ela falou, mas que maravilha, tiro você com o maior prazer, vou sentir pena, mas você vai para um lugar melhor. Procura Jardel Filho, ele vai te ajudar, você vai fazer uma bela carreira. E foi de fato. Aí, primeira cena com o Jardel, ele não me conhecia. Jardel era meio quieto, meio fechado, né? Não, bonitão, forte, elegante. Não, então, vai lá. Bati a cena. Vamos dar uma passada. Tá. E aí, durante a cena, ele, contracenando comigo, experiente, né? Ele tirou uma cigarrilha e botou na minha boca. Em cena. Estava gravando. Aí, peguei a cigarrilha, botei e falei, mas essa é boa, o senhor acende para mim, por favor. Ele acendeu. Obrigado, senhor Carlos. Mas como a gente está falando da sua... Pô, nunca mais! Ficou meu admirador, ficamos amigos. Ele me testou em cena. Porque eu teria que parar. Peraí, para aí, isso aqui não tinha. Botou uma cigarrilha na minha boca. Não, vamos lá. Então, fazer do erro o acerto. Sim. Não pode parar. Eu sou da televisão ao vivo. Eu comecei a fazer televisão sem videotape. Com 10, 12 anos de idade. Eu fiz Oliver Twist. No primeiro dia da estreia, quando tocou o tema de entrada ao vivo, eu tive uma ânsia de vômito. Eu vomitei no canto do estúdio de nervoso. Mas tive que entrar em cena. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse início de carreira. Foi. Daqui a pouquinho.